Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero dar a você as boas-vindas à nossa segunda aula da série A Volta de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta aula nós falaremos do primeiro sinal que é antecedente ao arrebatamento da igreja. Na nossa primeira aula, nós falamos do templo, da admiração dos discípulos ao entrar no templo, construído por Herodes, e nós contemplamos o anúncio de Jesus falando aos discípulos: vedes estas coisas, não ficarão pedra sobre pedra que não seja derrubada. E nós fizemos algumas exposições falando aos irmãos acerca da destruição do templo, que 40 anos depois o templo foi destruído, no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, filho do imperador Vespasiano, invadiu Jerusalém, assitia Jerusalém, e acontece a expansão do judeu pelo mundo. No entanto, nesta segunda aula nós estudaremos, como já dito, o primeiro sinal que é antecedente ao arrebatamento da igreja. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 4 e 5 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Queridos, perceba que os discípulos, estando com Jesus no Monte das Oliveiras, quando Jesus fala para eles, dá a entender sobre os sinais que são antecedentes à sua segunda vinda. Falamos da segunda vinda porque a primeira vinda Jesus já veio, Jesus morreu na cruz, Jesus foi sepultado e ressuscitou e está vivo para a glória de Deus. Mas, quando eles fazem a pergunta para Jesus: quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? No original, fim quer dizer o final concluído. Observe, perceba que quando Jesus está na cruz, ele disse assim: Pai, está consumado. Consumado quer dizer missão cumprida, obra concluída. Jesus concluiu a obra na cruz. Jesus concluiu a obra de forma perfeita. Digo de forma perfeita porque ele não deixou nada para trás sem que fosse cumprido. De acordo com o que está na Bíblia, do que foi dito pelos profetas, ele cumpriu. Perceba que há alguns pontos na Bíblia que diz para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Então Jesus, ele cumpre toda a obra ou toda a profecia. Tudo que é falado a respeito de Jesus foi cumprido, falado pelos profetas. Jesus disse para os discípulos: acautelai, tenha cuidado para que ninguém vos engane. Jesus está falando dos enganadores. Este é o primeiro sinal que é antecedente ao arrebatamento da igreja. São os enganadores, os quais são muito perigosos. É os falsos profetas. Esse primeiro sinal, nós precisamos entender que ele se divide em dois personagens. Primeiro, Jesus falou do falso Cristo. E segundo, fala dos falsos profetas. Veja bem, nós colocamos aqui em primeiro lugar os falsos profetas, os falsos ensinadores, os falsos profetas. Observe, os enganadores, eles são mais perigosos à igreja
que os perseguidores. São mais perigosos do que os imperadores se levantando contra a igreja. Exemplo, Nero se levantou contra a igreja. A história diz que Nero, ele incendiava os cristãos, colocava em estacas, colocava um produto inflamável e ateava fogo para iluminar a cidade durante a noite. Assistia como se fosse o maior espetáculo. Ele fez isso, fez esta obra absurda. Então, Nero se levantou contra a igreja e outros imperadores também se levantaram contra a igreja. Nós temos o exemplo de Herodes, que se levantou contra Jesus, procurou o menino Jesus para matar, matou muitas crianças. Então, assim, são ferramentas perigosas contra o projeto divino. Homens sanguinários, matando a fio de espada. Nós temos o exemplo de Atos, capítulo de número 12, também de Pedro sendo preso. Tiago foi decapitado e Pedro é preso para que também fosse morto. Então nós temos N perseguições contra a igreja, perseguições sanguinárias, mas os falsos ensinadores, os enganadores, eles são uma ferramenta perigosa contra a igreja. Nós vamos ver aqui na continuidade da nossa aula. Jesus alertou os discípulos: acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai, tenham cuidado, fiquem espertos, fiquem atentos para que vocês não sejam enganados. Não sejam enganados. Mateus capítulo 24, versículo 4, como acabamos de ler. Os enganadores sempre são os adversários mais perigosos para a igreja. Eles se vestem de ovelhas, mas por dentro são lobos e devoradores. Nós temos esse exemplo citado por Jesus em Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 15. Mateus, capítulo 7, versículo 15, diz assim: acautelai-vos. Perceba que Jesus está dizendo de novo, tenham cuidado. Porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos e devoradores. São lobos e devoradores. O lobo é um animal feroz, parecido com um cão. Nós temos este exemplo em João capítulo 10, versículo 12, citado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O lobo é um animal feroz, é símbolo de ferocidade. Gênesis capítulo 49, versículo 27, destruição. Jeremias capítulo 5, versículo de número 6, e crueldade. Encontramos também em Ezequiel capítulo 22, versículo 27. Os enganadores, eles são instrumentos do diabo que são usados de forma sagaz contra a noiva do Cordeiro. Eles são ferozes, estão sempre distorcendo os ensinamentos sagrados. Queridos, a distorção contra a palavra de Deus é perigosa. Os que têm os discursos que distorcem a palavra de Deus, isto é muito perigoso. São frases que são expressas de forma ilusória. Há falsos ensinadores que assumem tribunas para ensinar o povo e enganam o povo, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é o nosso manual para adentrarmos as mansões celestiais.
Paulo disse que se alguém ensinar, pregar um outro evangelho, seja ele anátema, quer dizer, seja maldito quem pregar um outro evangelho. A Bíblia diz que é maldito aquele que tira que está na palavra, e o que acrescenta também a maldição é sobre ele. Então é necessário que haja muito cuidado nessa hora. Na hora da pregação da palavra de Deus, a Bíblia ela é o manual para a salvação de todo aquele que crer. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja do Senhor, ela precisa ter a doutrina, a palavra de Deus, a palavra da verdade. Perceba que a doutrina, ela nunca pode sair da igreja, porque a doutrina, ela é universal, ela é para todos, ela está baseada na Bíblia. E a Bíblia não é um livro, a Bíblia é o livro. A Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é qualquer livro, a Bíblia é o livro e é a palavra de Deus, a palavra do Todo-Poderoso. Na época de Jesus, os falsos ensinadores, eles já eram existentes. Os enganadores. Desde o Antigo Testamento, eles já enganavam o povo. A gente vai ver exemplo de reis no Antigo Testamento que comprava profetas para profetizar o que eles queriam, para dizer o que eles queriam e não o que Deus estava falando. Então, eles estão sempre distorcendo os ensinamentos sagrados. Fingem que amam e até falam de amor em seus discursos abarrotados de ilusão. Eles têm uma facilidade para iludir o povo, para atrair o povo para si com os falsos ensinamentos. São feras com o objetivo de implantar a doutrina de Satanás. A doutrina de Satanás é a doutrina que distorce a palavra de Deus, que é ao contrário da palavra de Deus. A Bíblia diz: sede santo, como é santo o vosso Pai. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Há muitos que estão pregando um evangelho liberal, que tudo pode viver da forma que quiser, que achar que é melhor, que achar que se sente bem. Viver o evangelho não é viver o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Não é viver o que está dentro dos meus desejos, mas é viver o que está embasado na palavra de Deus. Jesus disse para os discípulos: qualquer que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser fazer parte do arrebatamento da igreja, que nós vamos ver futuramente, nós teremos aula exclusivamente sobre o arrebatamento, falando detalhado do arrebatamento da igreja. Por enquanto nós estamos falando dos sinais que são antecedentes. Quem quiser entrar com o noivo para as bodas do Cordeiro, é preciso ser santo, renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Evangelho liberal é doutrina de Satanás. Tenham cuidado. O Senhor Jesus disse: o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. João capítulo 10, versículo 10, parte A. Observe que no versículo 8, vamos lá, de João capítulo 10, versículo 8, de João capítulo 10, Jesus disse assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores.
O Senhor disse: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus fala dos falsos ensinadores. Quem eram eles? Os saduceus, os fariseus, os escribas. Os saduceus e os fariseus, antes da vinda de Jesus, eles eram rivais. Quando Jesus chega, eles se unem para ganhar forças contra Jesus e contra os seus seguidores. Contra os seguidores de Cristo, eles se unem e eles passam a perseguir a Jesus. Eles passam a perseguir a Cristo. O ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Jesus está falando dos falsos ensinamentos dentro da igreja. Jesus está falando dos falsos ensinamentos contra o seu povo, que destrói, que mata as pessoas que estão em busca da verdade, tira, rouba as pessoas da verdade. Então, eram os saduceus, os fariseus, como falei, eles se uniram contra Jesus e contra os seus seguidores. Eles são ladrões e salteadores. A palavra ladrão é aquele que rouba. Salteador, aquele que rouba nas estradas. Antigamente, as estradas eram infestadas de ladrões. Nós temos um exemplo de Lucas capítulo 10, versículo 30. Lucas capítulo 10, versículo de número 30, quando Jesus fala de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e, caindo nas mãos dos salteadores, o deixaram meio morto, o qual, caindo nas mãos dos salteadores, o deixaram meio morto. Os enganadores são ladrões que roubam o maior tesouro para o reino dos céus, que são as almas dos enganados pelas falsas doutrinas. Eles matam e destroem a vida dos que estão na estrada. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Queridos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o que os enganadores fazem? Os falsos enganadores, eles tiram as pessoas que estão no caminho, que estão em Jesus. Eles conseguem roubar a consciência. Vêm com falso ensinamento, daquela lavagem cerebral. Então, é muito perigoso. Os falsos ensinadores, eles roubam o maior tesouro. Os enganadores roubam o maior tesouro, que as almas dos que estão no caminho, dos que estão lutando para adentrar as mansões celestiais. Jesus disse que enganarão a muito, e se possível, até os escolhidos. Veja o quanto eles são perigosos. São verdadeiras ferramentas de Satanás, se levantando contra a igreja do Senhor com seus falsos ensinamentos. Então, é necessário que se tenha muito cuidado. Nesta época em que nós estamos vivendo os últimos momentos na terra. Nós estamos bem perto da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos perto, estamos mais próximo do que nunca. Nós somos a geração que pode dizer a geração mais próxima da volta de nosso Senhor Jesus. É a nossa geração. E nós precisamos, mais do que nunca, se despertar para a palavra de Deus, para o ensino da palavra, para a doutrina de Cristo, que é o verdadeiro evangelho pregado
com sinceridade, não com mentira. Perceba que o diabo, ele costuma usar a Bíblia. Foi assim que ele fez tentando Jesus no deserto. Em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, você vai ver. Ao tentar Jesus no deserto, o diabo usou a palavra. Ele dizia, está escrito, está escrito. E sabe como Jesus venceu? Dizendo também, está escrito, está escrito. Então, nós venceremos com a verdade. O diabo, ele fala de forma distorcida. Mas nós, orientados pelo Espírito Santo, nós falaremos, nós entenderemos da forma correta, da forma certa. Então, a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, ela é poderosa para salvar. É a palavra de Deus. Então, os enganadores, eles são muito perigosos. Nós precisamos estar atentos a isso. Os enganadores é um sinal da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É um sinal da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa estar alerta para esse momento. Eles têm, como já falei, discursos que são bonitos, que são aprazíveis, mas o coração está cheio de maldade. Os enganadores fingiram ter inspiração divina. Foi assim também no Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 23, versículo 16. Vamos lá. Jeremias, capítulo 23 e versículo de número 16. Vejamos o que diz a palavra de Deus sobre os falsos ensinadores, os enganadores. Eles fingiam ter inspiração divina. Capítulo 23, versículo 16 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da do Senhor. Ensinam vaidade e falam da visão do seu coração. Perceba que a vaidade, ela tira o povo do caminho certo. A vaidade é muito perigosa, tira o povo do caminho certo. Vaidade é pecado. Vaidade é pecado. Eles ensinavam a vaidade, eles não estavam nem aí para uma vida de santidade. É aquele tipo, tanto faz como tanto fez, não tem problema. Não tem problema, não importa. Igreja que não tem doutrina. Então Deus fala para o povo não dar ouvido a esses falsos profetas, esses falsos ensinadores. O Senhor desperta eles a terem cuidado com esse tipo de gente. Ezequiel capítulo 13, versículo de número 6. Vejamos o que diz também a palavra de Deus sobre os falsos ensinadores. Ezequiel capítulo 13, versículo de número 6. A palavra do Senhor diz assim: veem vaidade e adivinhações, e adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Olha o quanto é sério. Esses falsos profetas aqui, eles tinham um poder persuasivo tão forte, que eles faziam com que as pessoas esperassem receber o cumprimento da palavra que eles haviam lançado. Eles faziam com que a pessoa ficasse esperando. Ou seja, eles procuravam de todas as formas ganhar credibilidade diante do povo. Enganavam o povo com falsas profecias.
Eu já vi exemplo de pessoas se desviarem da igreja por causa de falsas profecias. A pessoa dizer que Deus falou e estabeleceu até o tempo quando era que a profecia ia se cumprir. Estabelece a data. Tem deles que estabelece até a hora. Isto é muito perigoso. A Bíblia manda nós, vou abrir aqui um parênteses para entrar nesse ponto. A Bíblia manda nós julgar as profecias. Como é que eu julgo uma profecia se ela é de Deus ou não? Primeiro, quando o profeta vem falar comigo, Deus já falou. Deus não está intrigado comigo. Deus já falou comigo. Então, eu julgo a profecia se ela é de Deus ou não da seguinte forma. A profecia para mim é como uma confirmação. É uma confirmação de que Deus está no projeto, de que Deus está no negócio, de que naquele dia que eu senti no meu coração, aquela palavra forte que veio no meu entendimento, no meu coração, no meu pensamento, é para mim entender que realmente é Deus que está no projeto. Foi Deus quem falou comigo. É como uma confirmação. É assim que eu julgo as profecias. Mas eu já vi exemplo de pessoas que saíram porque não tinha estrutura na palavra e o profeta falou que no tempo ia acontecer, estipulou a data e a data passou e até hoje não aconteceu. É preciso ter muito cuidado. Deus, ele deixa claro para nós. Ele deixa claro para o seu povo, para que não deis ouvido a esses falsos ensinadores. Mas perceba que a intensificação dos falsos profetas, dos enganadores, é o sinal de que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, eram pessoas que haviam se estabelecido como professores na igreja. Eram professores, ensinadores, pessoas que vai ganhando a confiança, ensinando o povo. E essas pessoas esses são os mais perigosos. Falam palavras não da boca do Senhor, mas da sua própria boca. São mestres enganadores. Dizem que tem Deus quando há muito tempo foram rejeitados pelo Senhor ou nunca tiveram a presença do Senhor na vida. Não amam, eles sempre estão em busca dos seus próprios interesses. A vida que vale a deles são diferentes do nosso Mestre Jesus Cristo, que disse ser o bom pastor e que o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Esses mestres aqui, eles transmitiam falsos ensinamentos. Eles ensinavam de forma errada e às vezes faziam algo simplesmente para se autopromoverem. Então é necessário que tomamos muito cuidado com os falsos ensinamentos. Os falsos ensinamentos, os enganadores, eles são muito mais perigosos do que o Império de Roma. Vou falar uma palavra, talvez eu falei uma palavra forte ao seu coração, você que está aí do outro lado me assistindo neste momento. Os falsos enganadores, eu volto a repetir esta palavra. Os falsos enganadores, eles são mais perigosos do que todo o Império de Roma contra a igreja. Os falsos enganadores, eles são mais perigosos do que o Coliseu de Roma. Por quê? O império, os imperadores mataram. O Coliseu de Roma devorou muitos cristãos. Porém, não conseguia tirar do caminho do céu, da salvação. Os apedrejamentos não conseguia tirar os salvos dos céus.
do verdadeiro caminho que é Cristo. A Bíblia diz que Estevão, quando estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele disse assim: eu vejo os céus abertos e o meu Jesus em pé à direita de Deus. O apedrejamento para os cristãos fazia com que eles contemplassem os céus abertos e Jesus de braços abertos para lhe receber. Os falsos ensinadores, com os seus ensinamentos de facilidades, ensinamentos enganosos, eles conseguem colocar um outro caminho na mente das pessoas, o caminho que não é do céu, o caminho que não é da salvação, e faz com que muitas almas se percam. Eles são perigosos, eles são ferramentas ferozes, são lobos ferozes, estão vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos e devoradores que estão destruindo a vida dos salvos. Estão destruindo o maior patrimônio. É sinal de que Jesus está voltando. O diabo, ele tem a forma de trabalhar. E ele trabalha enganando as pessoas. Ele é mentiroso. O diabo é mentiroso e é pai da mentira. Ele só tem uma filha, o nome dela é mentira. Tenhamos muito cuidado. Qualquer ensinamento que não esteja dentro da palavra de Deus, fuja. Fuja. Qualquer ensinamento que, mesmo usando a palavra de Deus e seja de forma distorcida, fuja deste ensinamento. Mantenha a verdadeira doutrina, que é a palavra de Deus. O evangelho é cruz. O evangelho é cruz. Evangelho de facilidade não salva. O evangelho que salva é o evangelho de renúncia. Evangelho que requer sacrifício. Evangelho que eu renuncio os meus próprios desejos, renuncio eu para ter na minha vida Cristo, o Salvador da humanidade.